Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero que vocês aprendam três coisas. A gente vai aprender como montar fórmulas estruturais. A gente vai aprender ressonância, o que é ressonância, para que serve, como é que ela funciona, esse lance todo, e o que é a ligação dativa, que faz tanta confusão na cabeça da gente. Então tá aí o convite de hoje, vamos se empolgar, vamos desenrolar a coisa, vem comigo, vamos trabalhar, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa, vamos trabalhar. Cara, olha só, a primeira coisa é como montar as fórmulas estruturais. Bora fazer a seguinte coisa? Lembram que na aula passada eu pedi para vocês aprenderem direitinho os elementos da família 1, 2, 16 e 17? Se vocês aprenderam legal, a gente não vai ter dificuldade nenhuma. Então vamos começar com o seguinte. Quando vocês olharem quem são os elementos, determine de que família ele é. Se você não lembrar, você vai na tabela e dá uma olhada, mas vejam como isso faz a gente perder tempo. Então o lance é, olha para a criatura e vê qual é a família daquela porcaria. Vamos lá, ó. Olha só, se vocês olharem o hidrogênio, nós sabemos que o hidrogênio ele só tem um elétron, ele é o primeiro e ele fica estável com 2. O hidrogênio só precisa fazer uma ligação. Qual é a coisa que eu quero que vocês percebam? Elementos que só precisam fazer uma ligação não podem ficar no meio, porque no meio eu tenho que fazer pelo menos duas. Então, quem vai ficar no meio tem que fazer duas ou mais ligações. Quem só faz uma já sabe que é ponta. Então vamos começar que o oxigênio é um elemento da família 6A, hoje família 16. Então o hidrogênio tem um elétron e o oxigênio tem 6. Aí o que é que você faz? O H tem que ser na ponta, então tá aqui. Um elétron você representa por um ponto. O oxigênio tem 6. Gente, quando você olha 6, você já sabe que ele vai fazer duas ligações. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro hidrogênio tem 1. Então você vai, ó, liga. E você vai, ó, liga. Gente, por favor, lembrem de contar. Por exemplo, se eu for contar quantos elétrons o hidrogênio ficou, ele ficou com 1, 2. 2 elétrons. Agora, se eu for contar com quantos elétrons o oxigênio ficou, vamos contar devagar, sem preguiça nisso daí. Vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então a gente vê que o oxigênio ele ficou com 8 elétrons, então ele está estável. Outra coisa que eu queria que a gente aprendesse logo, esse par de elétrons compartilhado, a gente vai chamar de par ligante. Esse par de elétrons que está livre, aqui ó, a gente vai chamar exatamente de par livre. E o par livre, gente, ele pode ser chamado também de par não ligante. Então, às vezes, vem na prova assim, quantos pares não ligantes tem o átomo tal? Por exemplo, o oxigênio aqui ele tem 2 pares não ligantes e 2 pares ligantes. Vamos sedimentar essa ideia, vamos colocar isso na nossa cabeça. Olha só, próxima molécula. O nitrogênio é um elemento da família 5A ou família 15. Quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Gente, se ele tem 5, ele pode fazer 3 ligações. O flúor é um elemento da família 7A ou família 17. Se ele é da 7, da penúltima, esse cara ele tem 7 elétrons. Vá sempre com calma, se ele tem 7, ele só precisa de uma ligação. Se ele só pode fazer uma, ele não pode ficar no meio, ele é ponta. Então quem vai ficar no meio é o nitrogênio. Beleza. Então do jeito que está aqui, o que nós faríamos seria o seguinte. Nitrogênio tem 5 elétrons, ele vai fazer 3 ligações. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O flúor tem 7. Não tenha preguiça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liga. O flúor só precisa de uma, fez, ficou estável. Eu vou colocar o outro flúor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só precisa de uma, ficou estável. E bota o último. Ele está aqui, ó. Ó a criança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liga. O flúor ficou estável e o nitrogênio também, porque fez 3 ligações. Quantos pares não ligantes eu tenho? Vocês estão vendo que isso aqui é um par não ligante. Então, um par não ligante no nitrogênio.
Se fosse no flúor, cada flúor tem 1, 2, 3 não ligantes e um ligante. Então, ligante é a ligação. Não ligante são os pares livres, né? Par de elétron livre, que a gente chama par não ligante, ou então par de elétron livre. Feito essa ideia, vocês lembram o que é fórmula estrutural? Cada ligação eu substituo por um traço. Então, nesse caso aqui, eu teria, ó, N traço F traço F traço F. O que é isso? É a fórmula estrutural. Não vamos nos preocupar com a geometria. É uma coisa de cada vez, gente. Primeiro vamos aprender a montar as fórmulas, tá? CO2. Vamos lá. O carbono é um elemento da família 4A. O oxigênio é um elemento da família 6A. Carbono é 14, oxigênio ele é 16. Sabe o que é que vocês vão lembrar agora? Você vai dizer, pô, Michel, se o oxigênio é da 6, ele precisa fazer 2 ligações. Se o carbono é da 4, ele precisa fazer 4, né? Para completar o octeto. Sempre a gente pensa em completar o octeto. Os dois poderiam ir para o meio. Quando os dois podem ir para o meio, quem vai para o meio é o menos eletronegativo. O menos eletronegativo vai para o meio. Entre o carbono e o oxigênio está lá na ponta, então ele é bem mais eletronegativo, ele está mais à direita. Lembre que a eletronegatividade ela varia para a direita e para cima. O flúor é o mais eletronegativo de todos, então o oxigênio está perto do flúor. Então, se o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, quem vai para o meio é o carbono. Então, como é que fica essa estrutura? Ó? O oxigênio tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, vamos lembrar aqui uma coisa. Essa molécula, o CO2, o gás carbônico, ela é importantíssima. A gente vai ver lá nos óxidos como ele tem aplicações. Eu vou começar a parte de funções inorgânicas por ele. Então a primeira coisa que eu quero que a gente aprenda legal é como faz a estrutura. Aí o que é que você faz? Ó, o oxigênio precisa ligar 2 vezes. Liga e liga. Liga e liga. Qual é a conclusão que a gente tira? O carbono fez as 4 e o oxigênio fez as 2 que ele precisava. Então os dois estão estáveis, os dois estão ok. Se eu quiser ser estrutural, C, dupla O. Às vezes eles colocam os traços e também colocam os elétrons livres aqui, ó. Cada oxigênio tem 2 pares de elétrons que não estão ligados, né? Cada oxigênio tem 2 pares livres, tem 2 pares não ligantes, de boa. Outra coisa legal da gente lembrar logo, quando eu tenho uma dupla, a gente sabe que uma é sigma e a gente sabe que a outra ela é pi. Uma é sigma e a outra ela é pi. Tá feito. Vamos para mais moléculas, porque aí a gente vai ficando tranquilo. Ó só. Se eu pegasse o CH4, o que é que vocês vão lembrar? O hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele só tem um elétron. De tanto bater, vocês vão olhar e lembrar. O carbono, eu já sei que ele tem 4 elétrons na última camada. Família 4A, atual família 14. Ele tem 4. O hidrogênio só tem um, coitado. Se ele só tem um, ele só faz uma ligação. Se ele só faz uma ligação, ele tem que ser na ponta, né? Não pode ser no meio. Então, como é que ficaria essa estrutura? O carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. O hidrogênio tem 1. São 4 hidrogênios. O carbono precisa fazer 4 ligações. A gente começa a encontrar lógica, ó, liga, liga, liga e liga. Vejam que não sobrou nenhum par de elétron não ligante, nenhum par de elétron livre. Todos são ligantes. E se eu quiser essa estrutural, ó, H, H, H e H. Por incrível que pareça, gente, às vezes a gente passa muito rápido por isso aqui e acaba achando que sabe e não treina direito. Então, o lance é treinar legal, ó. HCN, o hidrogênio, ele só tem um elétron. O carbono, ele é da 4A, 14. Ele tem 4 elétrons na última camada. E o nitrogênio é da 5A, família 15. Sempre lembrem que vai vir a tabela na prova ou vai vir o número atômico. Mas alguns elementos de tanta gente citar, como eu pedi, 1A, 2A, 1, 2, A6, A7, nitrogênio e carbono. Nitrogênio faz 3 ligações, tem 5 elétrons e o carbono faz 4. Não se preocupem em ficar decorando. De tanto a gente fazer, vai memorizar de um jeito ou de outro. Então, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons. O hidrogênio só faz uma ligação. Hidro, só faz uma. Se só faz uma, ele tem que ser ponta. Aí,
o C e o N poderiam ser no meio. Como é que tu escolhe? É o menos eletronegativo. Vocês têm carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Então o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Se ele é mais eletronegativo, quem vai para o meio é o carbono. Aí fica, o hidrogênio tem um elétron, o carbono tem 4, eu ajeito ele aqui, ó, porque se o nitrogênio tem 5, ele vai fazer 3 ligações. Só ter simplicidade, liga, liga, liga e liga. Show! Como é que ficaria? H, simples, C, tripla, N. Se a ligação é simples, obrigatoriamente ela é sigma. E se ela é dupla, eu tenho 2 pi e eu tenho uma sigma. Então tá aqui nosso esquema. Gente, e o NH3? Percebam, sério, que as moléculas elas vão se repetindo pra caramba. Acaba se tornando o jogo de você prestar atenção, que vocês vão desenrolar. O nitrogênio ele tem 5 elétrons. A gente já sabe, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 3 hidrogênios. Colocam aqui e colocam aqui. Cada hidrogênio faz uma ligação. Resolvido. O que é que vocês estão vendo? Tem um par não ligante que sobrou aí no nitrogênio e 3 pares ligantes, cada um com um hidrogênio, né? Se eu quisesse a estrutural, ó, seria isso aqui. Outra molécula super importante na química, tá? O NH3 é a amônia, que também a gente vai estudar lá na parte de bases. Então, gente, essa é a ideia como vocês montam as estruturas. Bora olhar a seguinte situação agora. O que é essa ligação dativa? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o termo dativa é um termo obsoleto, é um termo ultrapassado. Porque quando se ouve dativa, dá a impressão de que vai dar. Na verdade, não vai dar, entre aspas, é como se ele fosse emprestar. Gente, isso acontece quando tem um dos átomos que está estável, tem alguém que já está com o octeto, está estável, está na boa, e tem um outro precisando de um par de elétrons. Tem um estável e um precisando de um par de elétrons. Eu vou afastar isso aqui um pouco, aí eu quero que vocês, depois eu puxo e a gente refaz isso. Mas eu quero que vocês olhem isso aqui. Imaginem que eu tenha um elemento A e que esse elemento ele tem 8 elétrons. Conclusão, ele está estável, ele está numa boa. E eu tenho aqui do lado um elemento B que tem 6 elétrons. Aqui, outra molécula, eu vou pensar assim, eu tenho um elemento A que tem 7 elétrons e eu tenho um elemento B que também tem 7 elétrons. O que é que vocês vão parar e pensar comigo? Primeiro, se eu disser que esse A aqui tem 7 elétrons e esse A aqui tem 7 elétrons, para ficar estável eu só preciso fazer uma ligação, né? Porque eu preciso completar os 8. Então eu vou fazer uma ligação. Aí o que é que você percebe? Veio um elétron de cada átomo. Veio um do A e um do B. Um entra com um elétron, outro entra com outro. Então, nesse caso, eu tenho uma ligação covalente que a gente chama de normal. Ligação covalente normal é quando vem um elétron de cada. Agora, olhem para essa situação. O A está estável. O B está instável e está precisando de 2 elétrons. Michel, por quê? Porque ele tem 6. Se ele tem 6, ele precisa de 2. Qual é a maneira que o A poderia fazer para estabilizar o B? Ele podia emprestar, não é doar, porque se ele doar, ele perde. Aí ele perde a estabilidade. Então ele empresta, ele aproxima do B, fica entre os dois. Então eu passo a ter uma coisa assim, ó. Se eu pudesse olhar aqui, ficaria o A, aí ele tem os 8 elétrons e continua com os 8, gente. Só que ele aproximou do B. Agora o B também tem 8. Qual é a diferença entre a normal e a dativa? Na dativa, os 2 elétrons vêm do mesmo átomo, que no caso é o A. E por que ele pode fazer? Porque ele está estável. A normal é um elétron de cada, então essa é a diferença. Mas na dativa você não doa, tá? Porque se você doar, realmente, você está perdendo, né? Aí você deixa a sua estabilidade. Hoje a ligação dativa ela é chamada de ligação coordenada, tá? Coordenada. Antigamente você até representava por uma seta. Hoje é só um traço, mas dá para reconhecer. Vamos olhar isso daqui, ó. Vou voltar aquilo que eu tinha colocado. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Bonitão. Agora vocês vão pensar comigo. A ligação dativa ocorre quando nós temos um átomo que está estável,
né? Acabei de mostrar. E o outro que está precisando de um par de elétrons. Vamos entender isso. O oxigênio, eu já vi aqui com vocês várias vezes, então eu vou pegar direto. Ele tem 6 elétrons na última camada, família 16, né? Então, se ele tem 6, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro oxigênio, que tem 6, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu ligo aqui, ó. E eu ligo aqui, ó. Gente, o oxigênio, ele só precisa fazer 2 ligações. Os dois fizeram. Se os dois fizeram, os dois ficaram estáveis. Mas tem que entrar outro cara bem aí. Tem que entrar outro oxigênio. Qual é a maneira que ele teria de se ligar aqui? Como ele tem 6 elétrons, ele precisa de 2. Então, esse oxigênio aqui, ele faz uma dativa, ó. A dativa completa, são 2 elétrons que passam para ele, né, para ele. Gente, mas se eu fosse fazer a estrutural, ficaria O, dupla, O, simples, O. Então, perceberam a situação? E os pares de elétrons? Aqui eu tenho 2 não ligantes, aqui tem 1 não ligante, e aqui, ó, eu percebo que tem 3 pares não ligantes. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Sabe como é que vocês percebem que aquilo é dativa sem perder tempo? O oxigênio tem que fazer quantas ligações? 2. Aí tu olha para esse oxigênio aqui, ó. Esse cara bem aqui. Ele está fazendo quantas? 1. Se ele está fazendo um número de ligações diferente do que tu espera, tem que ser dativa. Outra maneira legal, não se preocupem agora, calma que a gente vai ver outros exemplos. Olhem para o oxigênio aqui do meio, ó. O oxigênio é um elemento que é para fazer quantas ligações? 2. Ele está fazendo quantas? 3. Então tem algo diferente do normal. Então aquilo é uma dativa. Vamos olhar a próxima. CO. Também a gente já viu várias vezes, eu vou colocar logo o seguinte. O carbono tem 4, né? Ele vai fazer 4 ligações. E o oxigênio aqui, esse rapaz, ele tem 6. Então vamos perceber como é que vai ficar a ligação. Se o carbono ele tem 4, eu colocaria isso aqui, ó. Carbono, 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar o oxigênio. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De boas. Agora percebam uma coisa comigo. Se o oxigênio tem 6, ele precisa de 2 ligações. Faça. Eu ligo aqui e eu ligo aqui. Carbono está estável, oxigênio está estável. Tranquilo. Opa, eu disse carbono está estável, oxigênio está estável, nada. Oxigênio está estável, que precisa fazer 2. Agora o carbono precisa ter quantas? 4. Gente, com quantos elétrons esse carbono está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele está com 6, porque ele fez 2 ligações, ele precisa ainda de 2. Qual é a única maneira dele receber esses 2? Se esse oxigênio aqui, ó, fizer uma dativa. Então eu tenho 2 normais e uma dativa. Aí como é que eu representaria? Assim, ó, C, ele fica com um par, 1, 2, 3, O, e fica só um par, né? Porque o outro foi a dativa. E aí, como é que você sabe que ali tem uma dativa? Porque não está normal. O carbono é para fazer 4. Se ele está fazendo 3, tem algo diferente, é uma dativa. O oxigênio é para fazer 2. Se está fazendo 3, tem uma dativa. Olhem como é fácil encontrar onde está a dativa. O carbono tem quantos elétrons? 4. Eu vou colocar de vermelho. 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem quantos? 6. Vou colocar de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que você olha para as cores, você já percebe. As duas de cima vem um elétron de cada. Agora a de baixo, os 2 são do oxigênio. Então, é dativa. Começou a ficar fácil agora? Na boa, olhem a próxima estrutura. O íon amônio, o NH4+. Vamos entender como é que ele funciona. O nitrogênio, a gente já sabe que ele tem 5 elétrons. O hidrogênio, a gente já sabe que tem 1. Esse mais, um cátion, quer dizer que perdeu um elétron. Então vamos pensar assim. O nitrogênio, aqui ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se tivessem 3 hidrogênios aqui, ó. 1, 2, 3. Tá ótimo, ó. Tava todo mundo tranquilo. Tava todo mundo de boa. Agora o que é que acontece? Tá faltando colocar um hidrogênio
e é mais quer dizer que alguém perdeu um elétron. Eu posso supor que foi esse hidrogênio. Se eu supuser que foi esse hidrogênio, quer dizer que vai entrar um H aqui que não tem elétron. Porque se mais alguém perdeu o elétron, eu estou pensando que foi o hidrogênio. Podia ser o nitrogênio? Podia, mas se eu pensar que foi o hidrogênio, fica assim. Como é que o nitrogênio faz para estabilizar o hidrogênio? Aqui ele vai fazer uma dativa, ele pega o par, aí o hidrogênio fica com os dois que ele precisa. Abre o colchetezinho e coloca o mais. Toda vida que eu for botar a estrutura de um íon, tem que estar dentro do colchete. A gente já vai ver. Mas o que eu quero é que vocês entendam bem, mas muito bem mesmo, o que é uma dativa. Por isso eu vou colocar dois exemplos que eu ainda acho que são super interessantes. Olhem esses dois exemplos aqui. Se vocês olharem para o ácido nítrico, que é o HNO3, vamos encontrar a dativa. Vocês percebem que o hidrogênio é um átomo que só precisa fazer uma ligação. Ele está fazendo uma ligação, então isso é normal. O oxigênio tem que fazer duas. Se vocês olharem, esse oxigênio está fazendo duas, é normal. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons, precisa fazer 3. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Opa, diferente do que eu espero, tem dativa. Vamos pegar esse oxigênio aqui de baixo que eu vou apontar com essa seta vermelha. Ele está fazendo duas, então não é dativa. Agora, olhem para esse oxigênio aqui, que eu vou apontar com a seta verde. Esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio, ele só está fazendo uma ligação. Ele tinha que fazer duas, então ela é dativa. Com certeza. Eu sei que é entre o N e o O. E quem está fazendo para quem? Olhem os elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não tem 6. Os 6 não estão aí? Então esses dois com certeza são do nitrogênio. Olha só o nitrogênio. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha os vermelhinhos aqui, ó. Olha os elétrons do nitrogênio, os 5. Olha como é uma dativa do N para o O para completar o O. Então paciência e tranquilidade. E lá no CO, se a estrutura já viesse montada, como é que você percebia? Quantas ligações tem aqui? 3. O carbono tem que fazer quantas? 4. O oxigênio, 2. Está diferente, não tá? Então tem dativa. Vamos colocar os elétrons? Ficaria, o carbono tem 4. Coloquei de azul. Oxigênio tem 6. Coloquei de vermelho. O que é que vocês percebem? 2 normais, 1 de cada e 1 dativa. Tá feito. Nosso coração aliviado. Entendemos o que é dativa. Vamos olhar mais uma coisa. E a parte dos íons, né? Como é que vocês montam os íons? Vamos lembrar, se for positivo, quer dizer que alguém perdeu o elétron. Se for negativo, quer dizer que alguém ganhou o elétron. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Tirem do elemento central. Se alguém perder, tira do central. Se alguém ganhar, coloca no central, porque vai ficar mais fácil. Então, se eu quiser fazer o H3O+, esse íon ele se chama íon hidrônio ou íon hidroxônio. Esse cara é a principal característica de um ácido, é liberar esse H+, esse H3O+, esse íon hidrônio bem aí. E, gente, se eu fosse colocar a fórmula dele, vamos lá, abre o colchete porque é íon. No meio é o oxigênio, porque o hidrogênio não pode ir para o meio. O oxigênio ele tem quantos elétrons? 6. Mas não perdeu um? Michel, por que foi ele? É só para fazer a fórmula. Você podia tirar de quem você quisesse. Pode tirar do H, pode tirar do O, é você que escolhe. Eu vou tirar do H, porque eu acho mais... do O, desculpe, que é o central, porque eu acho mais fácil. Então, se ele era para ter 6 e perder um, ele fica com 5. Não são 3 hidrogênios? Cada hidrogênio desses não só tem um elétron? Então, coloca um hidrogênio aqui, outro rapaz aqui e outro aqui. Liga, liga, liga. Ó, como todo mundo ficou estável, e bota o mais do lado de fora. Como é que ficaria o NO2-, o íon nitrito? Vamos lá? Primeira coisa, nitrogênio, 5 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons. Quem vai para o meio? O nitrogênio. Por quê? Porque é menos eletronegativo. Abre o colchete. Nitrogênio no meio, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Só que, detalhe importante, ganhou um. Michel, por que foi ele? Você pode botar no oxigênio, se quiser. Eu prefiro que você bote no central, porque fica mais fácil de ver. Então, se era para ter 5 e ganhou 1, ele agora tem 6. Aí vamos colocar os oxigênios, só são 2, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, percebam, tá certo? Que o oxigênio, ele tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações. E o nitrogênio, que também está com 6, porque ganhou 1, só precisa fazer 2 ligações. Então eu ligo aqui, ó, e eu ligo aqui. O oxigênio fez 2 e o nitrogênio fez 2. Eles estão estáveis. Só que esse oxigênio da esquerda, ele está precisando de um par de elétrons. Aí o que é que esse cara vai fazer? Uma ligação dativa. Fecha e bota um menos. Se eu quisesse a fórmula estrutural, ficaria O, aqui, ó. Aí eu tenho 3 pares não ligantes, N, dupla, O. Lembrem que a dativa eu represento igual, tá certo? De boa. O que é que eu coloquei aqui mais pra gente? Ah, legal pra caramba agora. Ressonância, que é uma coisa que pega muita gente boa. Gente, quando é que a gente diz que tem a molécula, a estrutura, ela tem ressonância? É quando eu tenho pelo menos 2 fórmulas diferentes para a mesma estrutura. Ou seja, eu mudo os elétrons de posição sem mudar os átomos, tá? Foi o que eu coloquei aqui. Parece ser uma definição difícil, mas vocês vão ver que na real não é não, ó. Sempre, tá aqui escrito, ó. Sempre que em uma fórmula estrutural pudermos modificar a posição dos elétrons, mudar os elétrons, sem mudar a posição dos átomos, a estrutura real será um híbrido, será uma mistura. Ficou confuso? Bora fazer o seguinte. Nós não acabamos de fazer o NO2-. A estrutura não é assim, ó. É N, aí ficou um par bem aqui, ficou uma dativa bem aqui, ó. E ficou uma dupla bem aqui. Mas se vocês pararem e perceberem comigo, a dupla ficou no oxigênio da direita, mas poderia ter ficado no da esquerda. Tanto faz. Se tanto faz, eu tenho 2 formas para a mesma estrutura. Eu tenho essa e eu tenho essa daqui, ó. Se eu tivesse colocado a dupla aqui, então quantas formas eu tenho? 2. Qual é a verdadeira? Nenhuma das 2. A verdadeira é o intermediário entre elas duas, que é o que a gente chama de híbrido de ressonância. É como a história do híbrido na biologia. O cavalo e a jumenta, o jumento e a égua. Vai nascer a mula, que é o híbrido, que é a mistura. Então, quando eu posso ter 2 estruturas, a verdadeira é uma mistura. E vocês olhando, vocês vão perceber na hora, por exemplo, se vocês perderem um pouquinho o tempo de vocês, fizerem a estrutura do NO3-, vocês vão ver que é assim, ó. N dupla O, aí aqui, simples O, simples O. Gente, a dupla está em cima. Mas não são só oxigênios, então ela podia estar à esquerda, podia estar à direita. Então eu tenho 3 formas possíveis. Ela podia estar assim, ó. Ela podia estar aqui. Menos, ela podia estar aqui, ó. Então, qual é a estrutura verdadeira? É a de cima, é a do meio ou é a de baixo? É a mistura entre elas, é uma média entre elas. Eu tenho 3 formas de ressonância. A média dá o híbrido. Então, quer dizer o quê? Que, na verdade, nem existe A1, nem existe A2, nem existe A3. O que existe é uma média. Então, a estrutura verdadeira, a dupla nem está em cima, nem à esquerda, nem embaixo. Eu posso dizer que todas as ligações são iguais, elas são intermediárias. É como, de uma maneira mais grosseira, se a ligação dupla estivesse mudando de posição o tempo todo. Então, uma hora está aqui, uma hora está aqui, uma hora está aqui, uma hora está aqui, aqui, aqui. E como fica mudando aleatoriamente, significa que todas as ligações são iguais. Então, quando eu tenho ressonância, as ligações elas são iguais, de boa total. Agora, tá confuso? Olha isso aqui. Se você pegar a estrutura do CO3 2- e abrir, vocês vão ver isso aqui, ó. C dupla O, 2-. Quer ver como vocês já colocaram na cabeça? Estão vendo a dupla? Ela podia estar à esquerda ou à direita. Então são quantas formas? 3. Qual é a verdadeira? A verdadeira aí é a mistura. Então, na verdade, as ligações são simples ou elas são duplas? Elas são intermediárias. E lembre que isso já está bem aprofundado, tá certo? Ela nem é simples, nem é dupla. Ela é entre a simples e a dupla. Essa é a real. De boa, total. E por último aqui eu coloquei
uma estrutura que a gente vai usar tanto lá na orgânica, que é o bom e velho benzeno. Gente, o que é que a gente tem sobre o benzeno que é legal? O benzeno é um anel que tem 6 carbonos, tá? São 6 carbonos, e com ligações duplas alternadas, quer dizer, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Só que vocês olharem aqui, se eu dissesse que esse carbono, aleatoriamente eu vou escolher. Vou dizer que esse aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Vocês estão vendo que a dupla está entre o 1 e o 2, mas agora é simples. Então quer dizer que a dupla, ela está alternada. Então eu tenho ressonância bem aí. Ela pode estar entre o 1 e o 2, ou ela pode estar entre o 2 e o 3. Então, na real, ela nem está entre o 1 e o 2, nem está entre o 2 e o 3. É como se fosse um intermediário. Então, essa ligação nem é simples, nem é dupla. Ela fica entre a simples e a dupla. É como se fosse, uma hora é simples, uma hora é dupla. Uma hora é simples, uma hora é dupla. Então, na verdade, ela é entre as duas. Ela é 1,5. É 1,5, não é verdade? Entre a simples e a dupla. E, gente, uma das características do benzeno é que todas as ligações são iguais. Por que que todas são iguais? Por causa da ressonância. Então, quando eu tenho ressonância, todas aquelas ligações ali são iguais. Então, ó, se eu dissesse para vocês, aqui eu tenho a ligação 1 e aqui eu tenho a ligação 2. Aí tu para e pensa, pô, a ligação 2 é dupla e a 1 é simples, então a 2 é mais forte. Você pensa, respira, só que tem ressonância. Se tem ressonância, nem é simples, nem é dupla, alterna. Se alterna, na verdade, a 1 ela é igual a 2. Eu só posso falar de dupla e simples quando não tem essa alternância. Se tiver alternância, se tiver ressonância, as duas ligações são iguais, são intermediárias. E para representar isso daí, o que foi que a turma fez? Esse símbolo aqui, ó. Onde essa bola dá uma ideia exatamente da modificação da posição da ligação dupla. É que nessa de cima, se vocês quiserem, vocês estão vendo que eu tenho 3 formas possíveis e nenhuma das 3 é perfeita. Então, como é que se desenha? Assim, ó. Abre um colchete, coloca C, aí eu vou ter um oxigênio aqui e um aqui. Onde é que está a dupla? Não sei. Então, eu coloco aqui, ó, e eu coloco um pontilhado, ó. E eu coloco um pontilhado, e eu coloco um pontilhado. O que é que vocês percebem? As 3 estão iguais. É simples ou é dupla? É entre a simples e a dupla. Tranquilo, tranquilo, feliz. Agora, bora pegar aqui e ver um exercício para dizer, pô, Michel, como é que isso cai na prova? Olha essa questão aí que caiu na FUVEST, 2019. A reação de água com ácido clorídrico, ácido na água, já sabe, libera o H3O+, o hidrônio. Ele bota bem aqui, ó, o cátion, hidrônio. A estrutura que representa o cátion é, quem é o hidrônio? É o H3O+. Se é o H3O+, era simples de você parar e olhar e já eliminar alguns. Por exemplo, letra B está fora. Letra D está fora. Sobrou pra gente A, C e o E. Aí o que é que tu vai fazer aí, cara? Ó, oxigênio tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio tem quantos? Tá aqui o hidrogênio, ó, tem 1. Beleza. Esse hidrogênio tem quantos? Tem 1. Tá aqui, beleza. Aí eu vou ligar, ó, porque o oxigênio só faz 2 ligações, o oxigênio fez. Bom, os 2 hidrogênios estão ok. Mas na H3O+, alguém perdeu o elétron. Eu tinha feito lá na explicação o oxigênio perdendo, mas eu disse que tanto faz. Agora eu vou fazer o hidrogênio. Vocês vão ver como é a mesma coisa. Se o hidrogênio tiver perdido um elétron, ele, em vez de ser H, é H+, quer dizer, ele não tem elétron nenhum. Se ele não tem elétron nenhum, ele precisa de 2, não precisa? Então esse oxigênio vai ter que fazer uma dativa. Então como é que ficaria essa estrutura? Abre um colchete e bota o mais. Ficaria, ó, oxigênio, vejam que tem um par livre lá em cima, aí está ligado a um hidrogênio, está ligado a outro hidrogênio e está ligado a outro hidrogênio, H3O+. Lembre que a dativa, ela não é representada de forma diferente, ela é representada da mesma forma que a ligação normal. Então, a estrutura é essa daqui, que é condizente somente com uma. Vocês podem ver que a única, essa aqui não tem o par livre, ó,
Essa daqui tem 2 pares livres, essa é a única que só tem um. Então isso cai, gente. E como a gente vai passar em qualquer vestibular que a gente for fazer, a gente precisa estar preparado para tudo, tá? Beijo imenso no coração de vocês e a gente se vê já já. Se tiver ficado com dúvida, tenha calma, veja de novo. Vamos fazer exercício que vai ficar tranquilo. Beijo!